Você vai encontrar Judas. Último livro Apocalipse, penúltimo Judas. Não tem como não acertar. O dia que eu pedi para os irmãos procurar Sofonias, aí vou dar mais tempo, mas Judas não. Vamos ler? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhássemos pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Embora vocês tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo Arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiam o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: veja, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de piedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria,
Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Os irmãos assentem. Meus amados, a questão da fé constitui hoje para o cristianismo como uma grande área de conflito e até mesmo de um entendimento diferenciado e desassociado da salvação. Não se trabalha com a evidência necessária às questões da salvação eterna, pois a maioria dos movimentos evangélicos pós-modernos tem esmerado em utilizar a fé como elemento mágico para a solução ou soluções de questões humano-materiais, e não como um elemento sustentador do retorno à comunhão com Deus, a que chamamos de salvação. Salvar-se do inferno não tem sido o motivo maior da preocupação das pessoas, mas sim a salvação das dificuldades materiais. Entretanto, esta não foi a razão do martírio de Cristo, o qual veio buscar e salvar o que se havia perdido. É claro, meus amados irmãos, que nós temos que ter a hombridade de podermos compreender de fato qual o propósito desta pequena, grande carta no contexto da igreja. Conforme o próprio Judas, que era irmão, meio-irmão, é claro, do Senhor Jesus, irmão biológico do Senhor Jesus, ele era irmão de Tiago, e os dois irmãos de Jesus, conforme ele mesmo escreveu e nos orientou, havia um propósito inicial de estar trazendo até a comunidade cristã uma carta que pudesse ajudá-los na propagação do Evangelho, no anunciar-se o Evangelho. Mas ele, impelido pelo próprio Espírito Santo, ele pôde observar que havia uma grande dificuldade no contexto da própria igreja, e que era necessário que aquilo fosse alertado para que nós pudéssemos ser vacinados. E quando aquelas ocorrências de fato se concretizassem, pudéssemos ter argumentos e informações suficientes para nos defender. E é por isso que aquilo que constituía o seu propósito foi modificado pelo Espírito Santo para trazer até nós a realidade que estamos vivendo hoje. Esta carta, na realidade, ela tem uma aplicação absoluta nos nossos dias. A fé hoje foi desviada daquilo que constitui o projeto de Deus. O cristianismo hoje tem caminhado por caminhos que de fato não constituem o propósito da vida de Jesus. As pregações hoje têm se embasado muito mais em questões de ordem material, de ordem humanista. Aliás, estamos vivendo os dias do humanismo pleno, onde o hedonismo se multiplica no contexto da sociedade e tem adentrado os limites das nossas igrejas. E nós precisamos estar alertas por isso, porque facilmente poderá nos atingir em vários aspectos. E se não estivermos mantendo vigilância constante, poderíamos até nos transformar em uma das suas vítimas, porque é muito bonito, é muito bom, é muito agradável. Amacia o nosso ego as mensagens que são trazidas, mas na realidade não constitui mensagem que leva à razão da encarnação de Cristo. Conforme ele mesmo declarou, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não veio aqui para dar vida para crente. Aliás, o que ele prometeu para a crente é uma vida difícil. No mundo tereis aflições, não no mundo tereis carrões ou tereis aviões, como alguns dos líderes aí estão dizendo e querendo apresentar como sendo esta o fundamento maior do Evangelho. Aqui nós somos estrangeiros, aqui nós somos reputados, aqui nós somos agredidos, aqui nós somos zombados, mas aqui nós ampliamos efetivamente o reino de Deus. E é isso que essa mensagem contida no livro de Judas está nos dizendo.